Para quem não conhece, esse daqui é o cara do podcast, Guten Morgen, Senso em Comum. Esse aqui é o meu mentor, né? Eu não sabia não, mas agora é, né? Felipe Martins. Rafael. Cadê o meu salário? Eu também digo, cadê? Rafael Nogueira, que a gente já conheceu, Taiguara Souza. Todos eles também têm Twitter, mas eu vou falar no final. E como aqui está o meu mentor, a gente vai deixar ele começar esse bate-papo, essa mesa redonda. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no CIPEC. É uma satisfação enorme ter vocês aqui. E, ao contrário do que a imprensa diz, a gente não paga o salário deles, tá, pessoal? Fique à vontade, Felipe. Bom, quero agradecer o Eduardo, mas, na verdade, a gente tinha, entre nós aqui, sem combinar com o Eduardo, combinado de que o Rafael faria as vezes de host aqui. Então, ele vai conduzir a conversa. Só quero esclarecer ali o pessoal que está cobrando o salário. O salário não é comigo, é com o financista. Eu só estou dando as diretrizes. Depois vocês cobram ele lá fora. E não venham com processo trabalhista também, por favor. Então, antes de eu começar minha fala, só agradecer o pessoal aqui e passar para o Rafael, depois eu volto. Não é que eu queira falar mais, não, né? Boa tarde. Eu já falei de manhã, já falei bastante de manhã. Então eu falei para eles assim, olha, eu vou mediar aqui cedo mais do meu tempo para que vocês possam falar. A proposta inicial era que falássemos como alunos do professor Olavo de Carvalho a respeito da obra do professor Olavo de Carvalho. Entendemos que é melhor falarmos das nossas mensagens num evento como esse, dos nossos pensamentos, daquilo que elaboramos a partir do que aprendemos com o professor Olavo de Carvalho. Então, eu já deixei bastante claro que tudo aquilo que eu tenho desenvolvido de história do Brasil deriva bastante daquilo que eu aprendi de filosofia política, ciência política, e inclusive de filosofia da história com o professor Olavo de Carvalho. A maneira de enxergar, a maneira de estudar, e inclusive essas tensões do real que precisam ser destrinchadas, eu tenho usado muito. A minha maneira de expor também, muitas vezes pessoal demais, que incomoda algumas pessoas, deriva daquela máxima da filosofia, que é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então, o meu conhecimento, em alguma medida, tem que ter alguma relação com a minha vida. Então, é por isso, essa maneira de falar. Eu vou convidar primeiro, então, vocês me perdoem, eu quero ouvir o meu amigo Taiguara, o Taiguara, que é da Paraíba, ele eu acho que vai ser um dos maiores juristas aí, daqui para frente, um advogado, e ele tem uma visão que eu considero muito madura a respeito de algumas questões do direito, e eu acho melhor assim, nós achamos melhor apresentar justamente já os nossos trabalhos um pouco mais maduros, para que vocês conheçam. O Taiguara é um dos homens mais inteligentes do Brasil, só para deixar bem claro, ele é uma pessoa que eu plagio muito, já que ele não gosta de escrever, então eu plagio e fico com a fama. Taiguara, a palavra é tua. Obrigado. Obrigado pelos elogios, depois a gente acerta. Pessoal, boa tarde, para mim é uma honra tremenda estar aqui, eu agradeço ao Eduardo pelo convite. Eu vou pedir para falar de pé, mas eu estou mudando de ideia porque está passando um vídeo da Marilena Chauí aqui embaixo, e ver a Marilena Chauí... ele não tá mentindo. Ver a Marilena Chauí é uma coisa pesada para todos nós. O pessoal quis nos desconcentrar aqui, né? Eu vou falar de pé porque eu prefiro, acho melhor. Vejam, para mim é uma honra estar aqui, porque isso aqui que está acontecendo hoje é algo inimaginável, era algo inimaginável. Há 15 anos, quando eu comecei a minha vida de milícia digital. E faz tempo, o pessoal descobriu agora, né? Foram publicar aí uns textos, milícia digital, gabinete do ódio, etc. Mas faz tempo que a gente está nisso, pessoal. Vocês foram muito atrasados, incompetentes na descoberta. E quem sabe, talvez, as pessoas não cumpriram o mínimo necessário para não ser um idiota, e por causa disso, elas não perceberam como tudo acontecia antes. Mas o fato é que nós iniciamos, não é, a nossa trajetória, nós aqui, né, todos, basicamente na mesma época. Somos amigos por isso, não é? Somos amigos e irmãos por causa disso.
e cada um em seu lugar do país, mas idem vele, idem nole, né? Amando as mesmas coisas e odiando as mesmas coisas, né? E essa é a definição exata de amizade, e por isso que nós crescemos juntos, trabalhamos juntos e fizemos muita coisa juntos. Às vezes o pessoal fica olhando assim, não sabe por que esse pessoal está onde está, né, falando, sendo ouvido, foi uma surpresa para todos, né? Mas isso é um trabalho de muito tempo que iniciou a partir de um estudo sério, que é aquilo que qualquer pessoa que tenha a pretensão de ser um intelectual precisa fazer em primeiro lugar. O intelectual não tem o propósito de mudar o mundo. O intelectual tem o propósito de entender o mundo. E entender a realidade, diagnosticá-la, e então dizer como ela é realmente, com o perdão desse pleonasmo, esse é o papel que nós vimos nos dedicando há tanto tempo. E por causa disso, não é, a gente pode se dizer que foi um trabalho muito bem sucedido e tem sido bastante bem sucedido. Ministra Damares, a senhora falou do PNDH3, o pessoal, talvez muitos não saibam do que se tratava o PNDH3, mas foi uma luta muito grande na época. O PNDH3 foi um horror. Eles pretendiam fazer ali a venezualização do Brasil naquele momento mesmo. E eu acompanho a luta da senhora desde a época que nós víamos vídeos que a senhora divulgava e demonstrava, e eu vi aqueles vídeos de crianças sendo colocadas em cima de formigueiros, mas hoje se fala, é a doida do pé de goiabeira. Só queria dizer uma coisa para a senhora viu Jesus num pé de goiabeira e as pessoas riram, esses mesmos que riram só repetem o riso daqueles que no passado riram de Jesus em algo ainda mais infame, que é o madeiro da cruz, para aquela época. E eu precisava fazer esse registro porque eu sou de uma época, a gente fala de dois Brasis, né? Há um Brasil antes de 2013 e há um Brasil depois de 2013. Eu sou de uma época que a gente não tinha livro. Hoje você vê aí, vídeo editorial, Eclese, coisa mais fácil do mundo encontrar um livro conservador nas livrarias. Mas eu sou de uma época que a gente não tinha livro, então a gente ficava loucamente buscando arquivos na internet. É por isso que eu sou compulsivo por comprar livro até hoje, porque eu vejo um livro, eu tenho medo de que ele vá desaparecer daqui a 2 minutos. E aí eu compro, e a minha esposa reclama porque eu compro 5 livros a cada semana, tá entendendo? E a propósito, mandar um beijo para a Cibele, minha esposa, que está lá na Paraíba, e está acompanhando certamente aqui pela via digital. E, na verdade, ela não reclama, minha gente, eu estou sendo maldoso. Mas o caso é que o entendimento da realidade, ele é o propósito da nossa atividade, e ela foi se estendendo em cada uma das áreas particulares de atuação, seja profissional, seja intelectual. Na época que nós iniciamos, nós tínhamos, vamos dizer assim, 3 referenciais de ação. 2, na verdade, os 3 estão representados aqui. Um era o próprio deputado Jair Bolsonaro, hoje nosso presidente. Um referencial de combate. Ele não tinha medo. Nós sempre nos remontávamos a ele por causa disso. O outro era um referencial de moral e de tradição, que era o Dom Bertrand, e que falou hoje pela manhã. E o terceiro era o nosso referencial intelectual, que não está aqui, mas que hoje nós temos a honra de ser convidados a representá-lo. E eu acredito que isso, para nós, é uma situação única.
né, que é o professor Olavo de Carvalho. E salva de palmas para Olavo. E o professor Olavo de Carvalho nos ensinou uma regra fundamental na vida do intelectual, que é a seguinte: nunca tire os seus pés do chão, por mais que a sua mente busque as questões mais elevadas. Nós não podemos desprender os nossos pés da realidade. Jamais. Quem desprende o pé da realidade cai no abstratismo, e caindo no abstratismo, pensando apenas em ideias, entra no caminho sedutor da ideologia. E a ideologia é a negação da realidade. Eu estou falando isso nessa introdução devido ao fato de que, na minha área, o direito, talvez seja a área no Brasil, porque nós somos um país de bacharéis, isso precisa ser dito com muita franqueza. O Brasil, também sou formado em Direito. Como metade da população brasileira, você é formado em Direito, né? E metade da população brasileira é formada em Direito, há um motivo para isso. Porque o Brasil sozinho, eu acho que mais da metade da população brasileira, porque o Brasil sozinho tem mais universidades de direito do que o mundo inteiro somado. Não é? Então, é uma situação interessante. Tudo se abre na Universidade de Direito. Direito está virando curso técnico. Né? Curso técnico. E por que isso? Porque nós estamos descobrindo, agora, depois que o PT caiu, nós estamos descobrindo qual é o real problema do Brasil. Ele estava lá, mas estava mascarado, muita gente já sabia, só que estava lá para trás, na intelectualidade, na história. Ele estava lá, ele estava mascarado, e agora que a casca começou a cair, a casca do marxismo, nós conseguimos ver qual é o problema real do Brasil por trás disso tudo. O problema é uma ideologia ainda mais profunda no nosso país, que se chama o positivismo. O positivismo enraizado no Brasil, desde a fundação da República, o positivismo ele se tornou a alma, por assim dizer, das estruturas de Estado brasileiras. Então, o positivismo se tornou o norte pelo qual toda a formação humana no Brasil passou a se orientar. A formação humana no Brasil passou a se dirigir por uma perspectiva unicamente técnica. Tanto é que é muito comum no Brasil, isso já foi desenvolvido até na linguagem nossa, se incorporou à nossa linguagem. Quando se quer dizer que algo vai funcionar, se diz que é técnico. Ah, esse daí presta porque ele é gestor, ele não é político. É técnico, não é político, não é isso? Isso se tornou um lugar comum. Isso se tornou um lugar comum. Mas isso é perigoso. Isso é perigoso porque a política tem o seu lugar na sociedade. A política, ela deve ter o seu lugar, mas nós nos acostumamos a ver uma política tão mesquinha que a gente acha que a técnica é que é a opção mais sensata. A técnica, a mecânica, como se as coisas da vida fossem uma engrenagem de um motor, de um robô, que nós dessemos lá o comando e as coisas surgissem adiante. É por isso que hoje, quando a gente começa a fazer política, nós aqui, os conservadores, quando começamos a fazer política de verdade, aí lá vem o pessoal já da milícia organizada, o gabinete do ódio, etc., porque eles querem excluir a política da vida. Veja, quando diziam que o presidente Bolsonaro ele não estava agindo com articulação, não é? Com articulação. O que é articular?
juntar engrenagens. Até a mente desse pessoal, o exercício da política é uma engrenagem. E, já que temos aqui nossos amigos americanos, eu vou falar um pouco de como esse problema está sendo enfrentado por eles lá nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, esse problema de que eu estou tratando aqui, que é a tecnocracia, é o poder só de técnicos, do aparato burocrático, e não das pessoas, e não de vocês, porque a política é feita por pessoas, por vocês, pelo povo. A política não é feita por um burocrata encerrado lá em Brasília, anônimo, que manda dentro de um conselho, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Saúde, o conselho que a ministra Damares mostrou aqui, que iam, porque eles tentavam fazer conselhos, porque quando você cria o aparato burocrático, você consegue enfiar naquele aparato burocrático tudo que você quer. E dali você leva adiante através de normas regulamentares, através de portarias, através de resoluções e etc. Você leva adiante o que você não conseguiria levar dentro do legislativo. Porque dentro do legislativo as pessoas cobrariam. Porque se você fizesse isso abertamente, mostrando o seu rosto, as pessoas lhe diriam que não queremos isso. Então, como não se consegue fazer isso no legislativo, onde se mostra o rosto, se faz através de homens sem rosto na burocracia. E eu estou tratando desse tema porque foi o professor Olavo que me abriu a mente para que o pior perigo que nós podemos cair, e ele tem falado muito disso, é o perigo do estamento burocrático. É o perigo do establishment burocrático. Todo mundo está aí falando establishment burocrático. O que é establishment burocrático? O establishment burocrático é justamente você transferir o poder das pessoas para uma burocracia que age além das pessoas. E ela age além das pessoas porque as pessoas, essa é a mentalidade de um tecnocrata, as pessoas são burras. Elas não merecem ser consideradas ou ter a sua opinião considerada, porque elas são incultas. Sendo incultas, nós, os tecnocratas, sabemos o que é o melhor para fazer. Isso você vê em muitos setores de Ministério Público, isso você vê em muitos setores de judiciário, isso você vê em muitos setores do aparato administrativo, e isso é um problema. Isso é um problema porque numa democracia, quem exerce a vontade é o povo, não é o técnico burocrata. Isso precisa estar muito claro. Mas, lá nos Estados Unidos, esse é o maior problema atualmente, jurídico. Os Estados Unidos eles estão debatendo isso sensivelmente. Basta mencionar que os 2 ministros da Suprema Corte americana, indicados pelo presidente Donald Trump, lá eles chamam justice, os juízes da Suprema Corte. Eles foram indicados como um dos seus pontos para a indicação foi justamente isso, evitar que a burocracia tivesse mais poder, porque o povo precisa mandar de novo. Quando o Donald Trump dizia, nós vamos devolver a América para vocês, o povo. A América não vai ser de Washington. E quando o presidente Bolsonaro diz que tem que fazer mais Brasil e menos Brasília, é a mesma coisa. É devolver o poder ao povo. Os 2 ministros da Suprema Corte americana, o Neil Gorsuch e o Brett Kavanaugh, foram indicados precisamente por isso, porque tinham trabalhos prévios contra a tecnocracia do Estado. E esse debate que por lá está sendo muito sensível, os americanos eles têm uma coisa, eles conseguem escrever, e eu acho isso um absurdo, a gente precisa aprender como é que faz isso, porque eles escrevem 20 livros por mês, né, sobre qualquer questão que se imagine. Quando o Donald Trump começou a ascender nas pesquisas, eles escreveram 20 livros porque o Donald Trump ia vencer as eleições. Quando o Trump ganha as eleições, 20 livros sobre porque o Donald Trump ganhou as eleições. E agora
eles começaram a publicar livros, e um deles é esse daqui, que eu estou em mãos, Trump's Enemies, os inimigos de Trump. Como é que o Deep State está minando a presidência da República lá nos Estados Unidos. E se vocês pararem para pensar, nós também temos um Deep State aqui no Brasil. O que é um Deep State? É um Estado oculto. Por que ministras como a Damares têm tanta dificuldade de levar as coisas adiante? Porque parece que quando você começa a andar, a engrenagem do Estado lhe trava, ou lhe puxa para trás. O que é isso? O que é esse Estado oculto e paralelo? É uma burocracia. É uma burocracia embrincada. Embrincada no Estado brasileiro e que provoca que a vontade de um técnico que detém a caneta possa prevalecer sobre a vontade do povo. O presidente Bolsonaro, há 2 dias, o Eduardo postou até no Instagram dele, o presidente desabafava dizendo isso, nem tudo depende da minha caneta compactor. E, de fato, não depende, porque depois da caneta compactor do presidente, precisa passar ainda por umas 15 canetas de burocratas. Isso é aquela estrutura, esse establishment, que está dentro de qualquer Estado. Os cargos de confiança dentro do direito, eles são precisamente para isso, para que dirijam, eles são o leme que coloca essa burocracia na linha que o povo deseja. Então você tinha, antes, um ministro que dizia que as coisas deviam ser de determinada agenda. Agora não, você tem dizendo que é de outra forma. O leme é esse. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque, apesar de esse ser o nosso principal problema, é esse poder sem rosto, que nós não sabemos, é o poder que gera dificuldades para o Trump lá nos Estados Unidos, gera dificuldade para o presidente Bolsonaro aqui. Vocês já pararam para pensar, com a dominação petista, quantos petistas existem dentro da máquina pública, ocultos? Já pararam para pensar? E é exatamente isso que o professor Olavo de Carvalho chama de establishment burocrático. Uma série de entraves burocráticos que estão dentro da máquina pública e que impedem que o povo recupere o seu país, que o povo recupere a nação, que o povo tenha poder, porque ter poder, soberania popular para essa gente, é algo que lhes provoca assim, uma corrosão nas vísceras, está entendendo? É uma pusilanimidade que esse pessoal tem diante do poder do povo. Isso é um problema grave aqui no Brasil, por quê? Porque o povo é conservador, né? Lá, você deve ter feito direito na mesma época que eu, e tinha uma conversa na época, né? Vamos buscar o direito na rua. Os marxistas tinham essa conversa, o direito achado na rua. Aí eles ficaram com um problema, né? Porque quando foram para a rua olhar o direito, aí eles encontraram o bolsonarismo jurídico, né? Porque o pessoal... todo mundo, ninguém era a favor do aborto, todo mundo era a favor da família, ninguém acreditava em ideologia de gênero, então, peraí, não pode achar o direito na rua mais não. Agora, o problema, agora vamos para o outro lado, vamos exercer uma função contramajoritária do direito. Agora, a visão é essa, né? O direito deve se opor à maioria. Antes o direito era para ser achado na rua. Como a maioria não é o que eles queriam, agora vamos para um direito contramajoritário. Não é? Vamos segurar as coisas que não dá certo ir para a rua, não. De fato, ainda a partir de 2003, eles viram do que as ruas eram capazes. As ruas derrubaram o esquema inteiro. Isso não é adequado na mente deles. E é interessante perceber
toda essa questão passou a ser tratada dentro do direito brasileiro por um defeito que provoca todos os outros, que é a falha na formação jurídica nacional, e aí eu volto para o que eu disse, nós somos um país de bacharéis, a falha na formação jurídica nacional que tirou dos questionamentos jurídicos, sequestrou dos questionamentos jurídicos as questões elevadas de cultura, moral, religião, exclui tudo isso aí. Isso aí é matéria para velhinha, para tia do Zap, para quem quer que queira discutir. Isso aí, na mente dos tecnocratas, são matérias menores, né? Deus, família, moralidade, cultura, vida, o que quer que seja, isso aí tudo é matéria menor. Aqui, no direito, nós estudamos regulamentos. Como aplicar os regulamentos e como operá-los. E daí surge esse termo que me causa eleva os cabelos aqui da nuca, que é esse operador do direito. Porque eu sou um operador do direito. Pelo amor de Deus. Operador do direito. Quer dizer, você está lá operando uma máquina, né? Você é um maquinista. Mas essa é a visão. Essa é a visão. Por que a visão? Porque nós temos uma burocracia tão intrincada que hoje, e é preciso dizer a verdade, hoje se faz direito e se fez direito por muito tempo no Brasil pensando unicamente em fazer parte da burocracia, porque tinha concurso público. Porque o concurso público era a única solução para que alguém tivesse estabilidade. Que é o grande desejo do brasileiro. Eu não culpo, porque nós vivemos num país que tem tanta insegurança jurídica, física, né, de vida, que você buscar a estabilidade, ainda que seja profissional, se torna realmente um objetivo nacional, né? Eu tinha um colega na faculdade que perguntaram nas primeiras aulas, né? Sempre tem aquela aula, o professor que chega lá, por que você está fazendo direito, etc. Aí uns lá, não, porque eu quero fazer justiça, porque eu quero mudar o mundo, porque eu quero restaurar a justiça do Brasil. Aí um lá foi o mais sincero, que não, porque eu quero me aposentar. Foi o mais sincero. Foi o mais sincero. Porque ele sabia, naquela época o Lula sabia, o PT sabia, que quanto mais o aparato burocrático fosse montado e crescesse no Brasil, mais a burocracia poderia ser utilizada para os fins deles e para interromper qualquer fim contrário. Então, por isso que o Lula encheu o Estado brasileiro de conselhões. E hoje o presidente Bolsonaro não pode nem extinguir um conselho. Não pode nem extinguir um conselho, porque isso é inconstitucional, né? Isso é inconstitucional. É claro que é inconstitucional. Tudo está na Constituição brasileira. Tudo está na Constituição brasileira. Por que o STF tem tanto poder? Por que existe tanto ativismo judicial no Brasil? Porque tudo está na Constituição. Se tudo está na Constituição, o STF pode dizer, não, isso aqui é constitucional, vem para mim. E aí um deputado que não gosta de uma lei ter sido aprovada, vai lá para o STF. E se insere na cabeça das pessoas desde a mais tenra formação jurídica, desde o início, desde o comecinho, que tudo tem de passar pelo Estado. Eu não sei quem faz direito aqui. Deve, pela estatística populacional, deve ser metade do auditório. Mas, ou quem faz, ou quem já fez. Mas, enfim, quem tiver feito, certamente ouviu já no começo uma coisa chamada constitucionalização do direito privado. Não, a gente não precisa de direito privado, não precisa de relações entre as pessoas. A gente só precisa do que está na Constituição. O direito privado deve ser interpretado sempre à luz da Constituição. Por que isso? Porque a Constituição é um documento que tem o propósito fundamental de limitar o poder do Estado. Então, se você transforma todas as relações privadas em relações constitucionais, então você está dizendo que o Estado tem poder de se meter em tudo.
A linha é essa, mas eles ocultam a parte de trás e dizem só a da frente. Vamos constitucionalizar tudo. E é por isso que o STF consegue julgar tudo. Tudo veio de um ponto inicial. O defeito na formação jurídica nacional que passa a se orientar unicamente com vistas à tecnocracia, a aumentar o aparato técnico do Estado. Meu tempo já esgotou, mas o Felipe e o Flávio não vão se importar. Mas, enfim, eu já vou concluir agora, exatamente nesse momento. Toda a formação jurídica nacional se orienta, portanto, para aumentar o aparato burocrático do Estado, através de concursos públicos, através dos conselhões, através de órgãos reguladores, órgãos de controle. O presidente hoje não pode nem mais fazer campanha do pacote anticrime, porque não, vai pressionar os congressistas. Então, o que é que faz? Um órgão de controle impede o presidente de fazer a campanha publicitária do pacote anticrime. É a burocracia. Né? O que é uma confissão, porque se um pacote anticrime vai pressionar o Congresso, porque o Congresso... Exato. Pois é. Mas então, o presidente não pode nem fazer isso, um órgão burocrático impede de fazer isso. Quando a formação jurídica nacional se volta unicamente para o desenvolvimento de um aparato burocrático, e exclui as questões elevadas de moral, cultura e etc., então, nós chegamos ao fundo do poço da estrutura jurídica e da estrutura do Estado. Porque o Estado passa a ser simplesmente aquilo que Hobbes tanto sonhava, do Leviatã. É um monstro contra o qual você nem consegue lutar. É muito difícil mudar isso, minha gente. É muito difícil. E eu estou trazendo esse assunto para a pauta, porque isso aqui é uma pauta. Eu não vou, essa palestra aqui se conclui, mas eu queria que todos pudessem começar a refletir sobre isso. Existe uma necessidade de que nós comecemos a olhar esse poder sem rosto que trava, que é o poder da burocracia. Por isso que iniciativas que diminuem a burocracia, extinguem conselhos inúteis, órgãos reguladores inúteis, são medidas extremamente benéficas, diminuem o poder do Estado e devolvem a liberdade para os cidadãos. Esse é um poder que é exercido sem controle popular. Vocês sabem o que é que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, está fazendo lá em Brasília? Você chegar para o velhinho lá na Paraíba, que é o meu estado, chegar para ele e dizer, você sabe que a conta de luz está aumentando por causa das bandeiras tarifárias que a ANEEL criou, porque a Dilma quis manter, né, o Brasil produzindo energia hidrelétrica além do limite quando havia um risco hidrológico, né, os reservatórios estavam em baixa. Às vésperas da eleição, para não dizer que ela estava mandando racionar a energia, você sabe que tudo isso aí foi feito por uma instância burocrática, criou a bandeira tarifária, o velhinho vai olhar para mim e vai dizer, o que é a ANEEL? Né? O que é a ANEEL? Porque ninguém sabe, é um aparato burocrático tão grande, tão ostensivo, que as pessoas não conhecem e por não conhecê-lo não conseguem controlar. Então, o estudo jurídico, e aqui concluo, o estudo jurídico nacional deve se voltar mais uma vez ao problema da tecnocracia. O exemplo dos americanos nos ensina isso, porque eles têm debatido e escrito muito sobre isso. E vejam o que o presidente está enfrentando lá e o que o nosso enfrenta aqui, exatamente por causa desse travamento burocrático. E nós devemos começar a controlar as instâncias burocráticas. Vamos ajudar o presidente Bolsonaro nisso. Mais Brasil, menos Brasília. Vamos ajudar o presidente. E eu vou dizer um meio, só um, e vocês procurem. Uma coisinha só. Existe uma lei no Brasil chamada Lei de Acesso à Informação, que, por incrível que pareça, foi sancionada pela Dilma Rousseff. E eu digo por incrível que pareça por dois motivos. Primeiro, porque essa lei permite que o cidadão busque informações do governo. Ele pede e o governo tem que responder. E essa lei dá transparência e permite controle popular. Relógio parado, né, bate certo 2 vezes ao dia. 2 motivos, então. Primeiro é esse, permite controle popular. Quem quiser pode entrar no sistema de informação ao cidadão
da Presidência da República, da CGU, e pedir informação sobre o que quiser. E se essa informação não for sigilosa, de segurança nacional, ela será concedida ao cidadão. E ele pode saber os gastos, ele pode saber o número dos burocratas, ele pode saber qual é a resolução que está tramitando, disso e aquilo, por que estão fazendo dessa forma. Isso é controle popular, porque a transparência é o principal meio de você mostrar o burocrata sem rosto. E aí você ajuda, como a ministra Damares falou aqui, você ajuda uma pessoa como a Damares. Porque se não tivessem chegado uma pessoa de dentro, naquele momento, para avisar que havia a emenda 34, e tornar aquilo transparente, aquilo tinha passado. Então, descobrir as coisas favorece o controle popular. E o controle popular é a única maneira de controlar o aparato burocrático. Aí você ajuda o presidente da República. E o segundo motivo, pelo qual é um absurdo que essa lei tenha sido sancionada pela Dilma Rousseff, é que ela é bem escrita. Então, o fato de ela ter sido escrita num português legível e com o qual você consegue entender as coisas, eu não sei se a Dilma entendeu o que estava lendo, mas enfim. A propósito, hoje é um dia muito importante. Hoje é um dia muito importante, grande dia. Hoje é um dia importante por 3 motivos. Primeiro, porque é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Segundo, por causa deste evento aqui, o CIPAC, que é histórico. E o terceiro motivo, menos importante, desconsiderem, é que hoje é o aniversário do importante discurso da presidente Dilma Rousseff, de que é o dia de toda criança, e de toda criança também tem uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Hoje é o aniversário desse discurso. Tá? Então é isso, pessoal. Encerrando, eu diria que mais Brasil, menos Brasília significa devolver o poder do aparato burocrático para o povo. É isso que o presidente Bolsonaro quer fazer. É isso que o presidente Donald Trump está lutando para fazer lá nos Estados Unidos. Mas a burocracia não deixa. O Brasil é tão burocrático, é burocrático até para a gente se libertar da burocracia, né? Tem uma série de passos que a gente precisa seguir. Isso é um trabalho longo. Isso exige, em primeiro lugar, diagnosticar a realidade, olhar a realidade e ver qual é, e utilizar esses meios como a Lei de Acesso à Informação, que nos permite conhecer o que está sendo feito por um burocrata e aí poder exercer o controle, porque todo o poder emana do povo. E como completava Soares, Francisco Soares, um escolástico espanhol, todo o poder emana do povo, a partir de Deus, sob a proteção de Deus. Essa é a principal linha que nós devemos buscar hoje em dia. E essa era a preocupação que eu queria trazer para vocês. Já estou tomando tempo demais. Muito obrigado a todos. Um abraço. Taiguara, muito obrigado.